bem-vindos ao ciclo de conferências Diálogos Contemporâneos, que se realiza simultaneamente em Brasília e Campo Grande, no período de 12 de março a 12 de junho. São 22 palestras realizadas na Câmara Municipal de Campo Grande e no Museu da República, na capital do país, todas com entrada franca. Todas as conferências e debates serão gravados e também transmitidos ao vivo via Facebook. Agradecemos a todos que vieram prestigiar o nosso projeto e aos que estão nos acompanhando pela internet. Aos que já estão acompanhando no Facebook, pedimos que convidem os amigos para que também possam participar. Registramos nossos especiais agradecimentos aos deputados federais Vander Loubet e Zeca do PT, que destacaram emendas parlamentares de execução obrigatória ao Ministério da Cultura para que esse projeto fosse realizado. O ciclo de conferências Diálogos Contemporâneos é uma realização da Associação Amigos do Cinema e da Cultura, com a produção executiva de Pedro Hortali e a direção-geral de Nilson Rodrigues. Convido agora para as suas palavras o produtor executivo Pedro Hortali. Boa noite. Com grande satisfação que a gente recebe a todos vocês e a todas para essa terceira conferência do projeto Diálogos Contemporâneos. Nós já tivemos aqui 2 debates muito significativos, né, com temas da educação, sobre instrumentos da educação para crianças e jovens, com Renato Giannini, o professor. Discutimos aqui também as vozes dissonantes, a ética, liberdade e autoritarismo na internet, com a filósofa Márcia Tiburi. Nós temos pela frente ainda discussões muito significativas, como uma questão histórica brasileira, a nossa herança do patrimonialismo, a herança cartorial, né, e a cultura dos privilégios, que nós vamos ter com o antropólogo Gessé Souza, próximo dia 14. A gente vai discutir também ainda a problemática do secularismo diante de grupos religiosos cada vez mais volumosos ocupando as organizações de Estado. Acho que é um tema super importante para ser discutido. Nós vamos discutir a cultura do descarte, do lixo, do empreendedorismo num país que tem as mais altas taxas de desigualdade do mundo, e vamos discutir também o amor e a afetividade, solidão nas grandes cidades. São temas de absoluto relevo na nossa compreensão, né? A conferência de hoje, com a nossa convidada Viviane Mosé, que muito nos honra pela presença, no tema Cultura Digital e Sociedade em Rede, né? O que isso significa no processo de organização das grandes corporações de comunicação, né? Estamos vivendo, como disse um filósofo inglês, o Scott Lash, a sociedade dos modos tecnológicos de vida, né? Então, uma sociedade cada vez mais mediatizada pelas tecnologias digitais. Então, são temas que muito nos honram, né, porque são temas que nós entendemos que são temas que precisam ser discutidos com a sociedade. Num momento de cada vez mais intolerância, mais irracionalidade, né? Então, nós acreditamos na força do diálogo. E o diálogo é que abre esses canais de reflexão e de formação de pensamento crítico. Por isso que a gente está realizando esse projeto e esperamos que esse projeto se repita e se replique na sociedade, porque nós precisamos de diálogo. Então, uma boa conferência para todos nós. Queremos agradecer também o apoio da FM Educativa 99.9 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, da Fertel, Fundação Estadual Luiz Chagas, de Rádio e Televisão Educativa, da FETEMES, Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul, do site de notícias Campo Grande News, do jornal A Crítica, da padaria Toscano e do Território do Vinho.
convidamos todas e todos para prestigiarem os demais debates que ocorrerão até o mês de junho, sempre às 19 horas, com entrada franca. A programação está nas redes sociais e no material impresso que é distribuído ali na entrada da Câmara. Antes de iniciar a conferência, informamos que, ao final da exposição da palestrante, haverá o debate. Aos que quiserem participar, as perguntas deverão ser feitas por escrito. As nossas auxiliares do cerimonial estarão posicionadas pelo auditório e vocês podem levantar a mão e solicitar o papel para apresentarem as suas considerações ou questões. Para o bom andamento do trabalho, lembramos também que temos 2 horas para realizar toda a atividade. Portanto, as perguntas serão recolhidas até, no máximo, 15 minutos após a exposição da nossa conferencista. Ao final, Viviane Mosé autografará os livros. Pedimos a gentileza também de desligarem os seus celulares. Para fazer a mediação do debate, convido para subir ao palco Aparecida Gonçalves, ex-secretária nacional de enfrentamento à violência contra a mulher da Presidência da República de 2003 a 2016 e atual presidente da Charaes Consultoria e Projetos. O tema da conferência de hoje é Mundo Digital e Sociedade em Rede. O declínio das mídias tradicionais e os novos espaços de informação e comunicação. E para falar sobre esse tema, convido ao palco a poetisa, filósofa e psicanalista Viviane Mosé. Passo agora a condução da conferência para Cida Gonçalves. Boa noite. Eu acho importante esses diálogos que estão acontecendo. Quero parabenizar o Nilcinho, o Pedro Hortali, pela organização e pelo momento político que nós estamos vivendo. É um momento em que nós precisamos, nessa conjuntura, definir posição, disputar pensamento, porque contra a cultura do ódio, o que equivale é a cultura do pensamento, da escrita, do debate e da política. E hoje, antes de passar para a nossa palestrante, é um momento importante. Nós vivemos, às 19 horas, o Brasil inteiro acendeu uma luz pela Marielle Franco, assassinada, executada efetivamente no Rio de Janeiro pelas suas posições políticas. Então, quero aqui pedir uma salva de palmas para Marielle Franco. Pela coragem, pela luta por ser mulher, por ser negra, por ser favelada, por ser pobre e ter rompido todos os paradigmas. Também, numa segunda-feira, logo depois em que um ex-presidente da República sofreu um atentado, também pelo ódio na região sul. Então, é um momento em que, efetivamente, a nação precisa refletir, a nação precisa pensar. E é por isso que eu acho que é um momento muito importante, é um momento estratégico, e gostaria de agradecer a Viviane Mosé, que tem nos ajudado na conjuntura, tem se posicionado nos artigos e nas falas, a dizer efetivamente que nós só vamos conseguir vencer o ódio com posição, com fala e com uma não omissão, efetivamente, diante da realidade que está acontecendo. Então, eu queria agora passar para a nossa palestrante tocar e falar para a gente. Muito obrigada. Queridos e... Está ouvindo?
queridos e queridas de Campo Grande, é uma alegria estar aqui. Eu estive aqui em Campo Grande há pouco tempo, numa homenagem, foi maravilhoso, fiquei muito honrada, adorei a cidade, adorei a homenagem, foi uma alegria. E é uma alegria estar de volta, com esse calor que vocês me receberam, a responsabilidade aumenta. Muito obrigada, vocês são muito queridos, de verdade. E a gente tem realmente, como você diz, a gente tem um momento, a gente vive um momento muito difícil, e eu realmente espero que a gente consiga, por meio da argumentação, do pensamento, do posicionamento político, que não necessariamente, quando a gente fala de político, é partidário, né? É preciso se posicionar politicamente no Brasil hoje, no mundo, e eu vou tentar mostrar exatamente, traçar esse cenário. Então, eu vou primeiro falar algumas coisas soltas para a gente entender o universo da questão. E depois eu vou utilizar algumas referências teóricas, que não é nem necessariamente um autor, um filósofo, vocês vão entender, mas eu vou tentar distinguir uma coisa da outra no que diz respeito ao processo civilizatório, ou seja, que momento da civilização nós estamos passando, o que significa isso para o ser humano, para a vida em grupo, para a sociedade, de que maneira as novas mídias desestruturam e reestruturam essa sociedade, né? É o que eu vou tentar explicar de uma maneira mais organizada. Mas antes, para aquecer o debate, é preciso localizar o que a gente está vivendo, né? Então, primeiro ponto é que, quando a gente mexe nas mídias, a gente mexe na estrutura da sociedade e na estrutura do humano. Então, o que significa isso? Nós somos pessoas, né, marcadas pela fragilidade, que a gente não gosta desse tema, mas o que caracteriza o humano é a sua fragilidade, que é: eu só consigo existir em grupo. Eu, como humano, eu não tenho garras enormes, eu não tenho chifres enormes, eu não tenho uma capacidade de correr enorme, eu só sobrevivo porque eu vivo em grupo. Se eu vivo em grupo, eu preciso da linguagem. E se a linguagem se transforma, a gente também se transforma. Então, ponto 1 para a gente pensar. Você pode ser muito rico, você pode ser muito bonito, você pode ser muito famoso, você pode ter milhões de curtidas, você pode ser quem você quiser. Mas se alguém que você ama te olha com uma cara estranha, a sua vida pode ser destruída. Tal a fragilidade do humano. É só alguém olhar esquisito para você. É só você ser rejeitado por uma pessoa que você gosta. E você pode ser destruído. Isso é humano. Nós somos uma metáfora, nós somos um vento que, se ventar forte, derruba, certo? Mas nós aprendemos a acabar com a nossa fragilidade por meio de produtos, que são compras, que são consumo, mas que também são essencialmente pensamentos, ideias que a gente abraça. Então, o centro do poder no mundo sempre foi e sempre será o pensamento, o conhecimento. Nós vemos uma sociedade onde o pensamento e o conhecimento sempre foi de poucos. Hoje ele é compartilhado a todos. Essa transição, e eu vou falar disso com calma, é esse processo de democratização do saber e da informação, de colocar todos nós no mesmo lugar, que é o que acontece hoje na rede, desestruturou tudo que essa sociedade produziu até hoje. Hoje, a gente não sabe o que é um corpo, o que é um pensamento, o que é um filho, o que é uma mãe, o que é um pai, o que é um ser humano, o que é uma sociedade, o que é uma cidade, o que é política. Nós perdemos a noção de absolutamente tudo. E, diante desse processo, a gente tem que reconstruir isso. Então, vivemos uma transição de modelos. Nós tínhamos uma sociedade organizada como uma pirâmide, em que, para ter ordem, um manda e o outro obedece. Um manda e os outros obedecem. Foi assim que a gente se estruturou. Hoje, nós temos uma sociedade em que a horizontalidade liga todo mundo a todo mundo em qualquer lugar do planeta. Mas nós não sabemos conviver, não sabemos nos relacionar. Então, o perigo do ódio, o perigo da intolerância é algo que coloca a nossa vida em questão. A gente precisa aprender a se entender nesse lugar. Então,
o caso da Marielle, antes mesmo de começar a minha ordem, né, o caso da Marielle é um exemplo. Eu conheci a Marielle, trabalhei com a Marielle, ela falou em eventos que eu organizei. Eu nunca concordei 100% com a Marielle. Alguns posicionamentos da Marielle eram diferentes dos meus, mas ela, de fato, era uma pessoa que representa o que um político precisa. Ela defende quem a elegeu. Ela leva adiante as bandeiras que a elegeram. Ela era fiel a quem botou ela naquele lugar. E a gente matou essa pessoa, né? A gente, que eu digo, é que a gente destruiu um ideal, e é por isso que a gente está aqui hoje, para resgatar esse ideal. Não é colocar a Marielle no lugar de santa, não. É que ela cumpriu um papel que hoje no Brasil a gente não está conseguindo fazer cumprir. E a gente precisa resgatar isso. Então, o que eu queria trabalhar com vocês? Olha só, vamos começar pelo começo, né? É necessário voltar ao princípio. O princípio de tudo é, por que existe grupo? O que é política, por exemplo, né? Política é lidar com a polis, que é a cidade, né? O que é uma cidade? É uma aglomeração de pessoas, ok? Quando eu disse para vocês que nós não temos chifres, nem garras grandes, isso é o Nietzsche que pensa assim, é um texto do Nietzsche da Gaia Ciência. Então, ele diz, a nossa alegria é o nosso problema. O que é a nossa alegria? Nós precisamos do outro. Se eu não conviver em grupo, eu não consigo existir. Mas o outro, como diz o Sartre, o olhar do outro é meu inferno. Então, se o grupo me fortalece, o grupo me enfraquece. Basta uma pessoa te olhar torto que acaba a sua vida. Então, qual é o desafio nosso? Viver em grupo. O que é política? É ordenar as multidões, não é isso? É construir limites, construir distinção entre uma coisa e outra. Queridos, quem cria os limites é quem tem poder. Quem estabelece as distinções entre uma coisa e outra é quem tem poder. Quem estabelece essas distinções são discursos, né? Que eu digo para você, olha, se eu dissesse para vocês assim, o ser humano não é frágil, ele é forte, ele é corajoso, ele é intenso, ele é poderoso, isso leva para um mundo. Se eu digo nós somos frágeis, eu já comecei dizendo para vocês que eu vou levar para o outro lado. Então, queridos, discurso é o que determina o poder do ser humano. Não é garras, não é força, não é nada. É pensamento e discurso. Bom, nós, como seres que somos, nós temos duas características. Nós temos uma coisa que é o nosso corpo, nossa presença física, certo? Isso significa que, para eu exercer poder sobre você, eu prendo você, eu coloco correntes, é uma maneira de exercer poder sobre você, não é? Aí isso se chama o poder repressivo. Mas tem um outro poder que eu posso exercer sobre você, que é sobre sua virtualidade, sobre o pensamento. Nós somos seres virtuais, não sei se vocês sabem, que é, além de eu ter o corpo físico, eu tenho o pensamento, né? Há 100 mil anos atrás, nós, seres humanos, né, aprendemos a ter consciência. O que é consciência? Eu não só estou aqui presente, mas tem alguém me dizendo assim, ó, Viviane, fala sobre aquilo, né? O que a sua consciência te fala. Senta direito, você está falando isso, mas não deveria ser isso. Então, a sua consciência fica te dizendo coisas. O que tem na sua consciência? Tudo que você aprendeu. Então, eu estou aqui falando para vocês e uma voz me diz assim, ó, não demora muito nesse começo, senão você não chega no fim. Uma voz está me dizendo isso, certo? Então, eu além de ser presença, eu sou virtualidade, que é a minha memória, que tem todas as leis que eu aprendi desde criança. Lei escrita ou não, né? Se aprendeu com a família, então. Queridos, nós sonhamos. Você está andando aqui, você vai dormir, você navega durante o seu sono em tudo que você tem na sua memória, certo? Então, gente, a nossa memória é uma internet. Quando você dorme, você não só vê o que está presente aqui, mas você inventa, né? Você mistura isso com o passado, com uma coisa que você inventou. Isso é sua navegação na sua memória. Você mistura os seus dados e ainda constrói alguma coisa. Portanto, ser humano é um ser que se divide em dois. Um que tem presença e o que tem memória e guarda nessa memória valores. É isso que nos caracteriza. Nós demoramos centenas, milhares de anos para pôr um cabo numa machadinha. Os humanos lá atrás pegavam uma pedra, faziam uma ponta, né? Idade da pedra lascada, pedra polida, né? Para fazer uma arma. Mas demorava milhares de anos para botar um cabo na machadinha. Até que desenvolvemos a consciência. Há 100 mil anos atrás começamos a enterrar os mortos, enterrar o semelhante. O que é enterrar o semelhante? É saber que eu estou vivendo aqui agora, mas um dia eu vou morrer. Gente, no dia que a gente descobriu que a gente é mortal, a gente virou humano. Só é humano quem sabe que é mortal, mas nós esquecemos.
Nós esquecemos que somos mortais. A gente vive a vida imaginando e construindo idealidades que podem não existir amanhã, porque eu não estou mais aqui. Então, a fragilidade é o princípio 1 que a gente descobriu há 100 mil anos. O que a gente descobriu há 100 mil anos? Morremos, né? Bom, no dia que descobrimos que morremos, há 100 mil anos atrás, a civilização ganhou um impulso que chegou na era digital. Que impulso foi esse? Se eu sei que eu vou morrer, necessariamente, eu tenho que melhorar as minhas armas para me proteger, eu tenho que melhorar a minha casa, onde eu estou morando, né, dos bichos, eu tenho que melhorar a minha relação com as plantas para me curar, não é isso? Então, de 100 mil anos para cá, por sabermos que somos mortais, ganhamos o primeiro valor moral. O que é moral? Nesse caso, moral quer dizer não é da natureza, é humano, né? Então, qual foi o primeiro valor moral que a gente desenvolveu? O valor da vida, né, gente? A vida tem valor, esse valor tem que ser preservado. Então, para cuidar da vida, é que eu construo arquitetura, ciência, filosofia, não é isso? Então, o primeiro valor foi o valor da vida. Para valorizar a vida, começamos a ir adiante. Há 100 mil anos, há 30 mil anos, a gente já tem a pintura nas cavernas, é o chamado período criativo do Paleolítico, na explosão criativa do Paleolítico. Há 30 mil anos você já tem o início da escrita, o início da religião, o início da arte, tudo. Nas cavernas, só nas cavernas você já passa por figurativo e abstrato. Verdadeiramente. Você tem nas cavernas pintura figurativa e abstrata. Foi muito rápido. Dali a gente correu rapidamente para viver parado. Desculpa, para não ser mais nômade. O que nasce ali? A primeira civilização, não é isso? Primeira civilização que a gente considera é o Egito. O que o Egito criou? A pirâmide, não é isso? A minha tese é que o Egito criou a pirâmide porque ele quis honrar a forma do triângulo. Quando você tem 2 pontos, você tem uma reta. A reta não contém nada. Quando você tem 3 pontos, você tem um triângulo. O triângulo é a primeira forma que contém alguma coisa. O triângulo foi a forma da sociedade. O triângulo foi a forma do processo de gestão, que é no Egito. O rei manda em todo mundo, não é isso? Manda mesmo, manda matar, naquela época especialmente. Mas o rei egípcio, no auge do seu reinado, que é o Amon-Ra, ele não quis apenas ser rei, ele dizia que ele era Deus. Então ele cuidava dos vivos e dos mortos. Tem gente por aí que se acha Amon-Ra, você sabe, né? É o máximo do delírio da pessoa. Ela se acha, né? Então está lá o lugar do sábio, do especial que guia todo mundo. O processo de pirâmide gerou um modelo de organização das multidões, que diz que as multidões precisam de ordem, a gente já sabe. Todo mundo sabe, né? Não tem como multidão viver sem ordem. Agora, a ideia de que só há ordem na multidão quando um controla a maioria, isso é a pirâmide de gestão. Pula o Egito e vão para a Grécia. A Grécia não era como o Egito, era uma democracia. A Grécia não seguiu o modelo de gestão, mas a Grécia criou um novo modelo de gestão, o raciocínio. O raciocínio também é piramidal agora na Grécia, porque inventaram a ideia de verdade. Verdade é uma só. Então, o que é a verdade? Você parte das sensações, mas tem que achar uma verdade para o seu tema. É o raciocínio piramidal. Então, a gente tem 2 pirâmides. Organizar pessoas tem que ter um para mandar. E para organizar o seu pensamento, você tem que ter uma verdade para organizar as diversas percepções que você tem. Isso é o que ordenou a sociedade até hoje. A gente pode rapidamente passar para vocês entenderem. Acaba o período grego, Idade Média. Na Idade Média você tem o centro do poder, a igreja, não é isso? Com um livro, a Bíblia. Um livro. Toda a verdade estava organizada ali. Não só isso, o rei se reuniu junto com a igreja. Se reuniram. E era um poder na Idade Média. Por isso a gente fala de trevas. A Idade Média não é período das trevas. Tem muita coisa boa na Idade Média, mas eu digo, se tornou conhecida como treva porque era uma hiperconcentração de poder para a manipulação da multidão. Passa isso. O que acaba com a Idade Média? E vocês vão entender onde é que eu vou chegar. A primeira revolução que eu estou chamando é de 100 mil anos atrás. A gente tinha uma memória tão boa na cabeça que a gente criou o mundo digital na nossa cabeça, né? A consciência, o sonho, né? Então é uma revolução da memória, porque a gente passou a ter memória física. Segunda revolução da memória é Gutenberg inventa a imprensa, imprime livros. Quando começaram a imprimir livros, todo mundo, você lá atrás, você tem uma ideia? Uai, você pode ter uma ideia, publicar um livro, imprimir e distribuir, né? Compartilhamento de conteúdo, hein? Só que pelo livro. Esse compartilhamento de conteúdo do Gutenberg
fez com que todo mundo pudesse falar, e aí acaba a Idade Média e entra o Renascimento, com aquela proliferação de arte, de cultura, né? Mas vocês sabem que o Renascimento foi tenso também. E nós estamos parecidos com o Renascimento hoje, com um período de grande capacidade, mas com um período de angústias profundas. Por quê? Porque antes o pai dizia para o filho, eu sabia o que você devia fazer, porque ele olhava na Bíblia, porque ele tinha o padre que dizia para ele, é ruim que mandem em você, gente, mas é bom, né? É ruim porque você sabe, mas por outro lado é fácil, tem raiva da pessoa que te mandou, então resolve o teu problema. Culpa sua que errou, né? Você fala para o seu pai, você me mandou errado, aí você está feliz, a culpa é do outro. Esse processo de superconcentração na Idade Média teve aquele meio ali de transição. O que volta? Eu não posso entrar nisso, que está no artigo, que eu vou até fazer propaganda. Esse livro, eu escrevi um artigo que eu vou publicar, vou autografar hoje, chama-se O Poder e as Redes. Aqui eu explico melhor, senão a gente não consegue chegar no nosso tema. Mas o que acontece ali, gente? São relações de poder que vão se transformando. Então, quando, na Idade Média, a gente tinha uma única ideia de verdade, a verdade era depois da morte, a verdade era de Deus na Idade Média. Quando começou a Idade Moderna, sabe o que aconteceu? O ser humano falou, é isso que o Nietzsche, o filósofo que eu uso, diz, a morte de Deus. Ele não está matando Deus, ele não quer que Deus morra, não é nada disso. O que ele está dizendo é que a modernidade não quer mais Deus, ela quer a ciência. É isso que ele chama de morte de Deus. Então, o que a modernidade fez? Eu não quero mais morrer para ir para o céu. Eu quero, neste mundo, adquirir o que eu quero de paraíso, certo? Tudo bonito se não fosse um pequeno probleminha, que é o ser humano, para dar conta dessa verdade, tem que ser um grande ser humano. E aí é que nasce a modernidade. Na modernidade nasce o sujeito, a subjetividade, o modelo de ser humano. O ser humano agora ele é racional. Ele já era racional na Grécia, mas agora ele se torna racional. Agora, o pensamento cartesiano aqui é a racionalidade. Depois eu explico filosoficamente melhor no livro, tá? Que tudo isso tem uma longa delicadeza por trás, mas não é o caso agora. O que significa isso? Significa que da modernidade para cá, você, para ser ser humano, você não pode deixar suas emoções interferirem no seu pensamento, você não pode delirar, você não pode sonhar acordado, você não pode ter nenhum grau de loucura, você não pode seus afetos moverem, você não pode ser contraditório. O nome disso é razão. A razão tem 3 grandes leis do discurso. Isso é lei do discurso, lógica gramatical, que diz, você pode dizer, por exemplo, princípio 1, o que é. Aí você fala, que coisa esquisita. Não, o princípio, o que é, diz o seguinte, que as coisas que realmente são alguma coisa, elas não mudam. O que é, não pode deixar de ser. Entendeu? Tipo, você é honesto. Se ele é honesto, ele nunca deixará de ser. E sempre foi. Desculpa, não é bem assim, né? Então, são regras do discurso que fundamentam a verdade. Mas o mais importante dessa regra é a terceira regra. A segunda é não contradição. Você não pode falar uma coisa e depois o contrário. Isso é lei do discurso. E a terceira, que nasceu com o cartesianismo e se fortaleceu. Eu posso afirmar 2 coisas, mas a terceira chama o princípio excluído. Eu posso afirmar que eu sou uma mulher. Eu posso afirmar que eu não sou uma mulher, mas eu sou proibida de dizer que eu sou e não sou uma mulher ao mesmo tempo, certo? Esse discurso é que nos montou como ser humano, e esse discurso, é a razão desse discurso que cria polaridade, porque ou você é bonito ou é feio, ou você é certo ou você é errado, você não pode estar certo e errado ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, gente, às vezes eu sou uma mulher, às vezes eu não sou, às vezes eu sou e não sou ao mesmo tempo. Por quê? Às vezes eu sou uma mula empacada, vocês não são? Não é humano o que eu sou. Às vezes eu sou um ser humano, às vezes eu sou parede. Você nunca foi uma parede? Eu tenho longos poemas sobre isso. Todo mundo é uma parede de vez em quando. Às vezes você não quer nada, você olha e você fica parado ali. Você por acaso está exercendo humanidade? Não. E às vezes você está exercendo brutalidade, ignorância, certo? Ou vontade de desaparecer, que ultimamente tem sido muito comum. Em função de probleminhas que a gente tem passado, não só no Brasil, mas no mundo. Portanto, tese 1 do processo civilizatório, criaram um modelo de ser humano em mais ou menos 1600, que foi financiado durante muitos anos por muitos grupos, que é ser humano é não ser contraditório, é não ter afeto. A segunda maior razão
de morte de jovens no mundo é o suicídio. A primeira razão de morte de adolescentes de 10 a 14 anos em várias partes do mundo é o suicídio. A segunda Organização Mundial de Saúde, a doença mais incapacitante do século XXI é a depressão. Nos tornamos no século XXI pessoas que não têm noção do que é o seu afeto. O que a gente chamava de síndrome do pânico. Eu não estou negando que as pessoas tenham dificuldade. Eu estou apenas tratando socialmente, não estou negando o lado clínico. Pessoas têm dificuldades clínicas reais. Mas eu não estou falando disso, estou falando de sociedade, certo? Nós temos uma sociedade doente, deprimida e suicida. É um fato. Nós não sabemos lidar com uma febre, com uma tosse, com um mal-estar intestinal sem procurar um profissional. Nós perdemos absolutamente a autonomia e entregamos a nossa vida sempre a alguém para quem a gente tem que pagar por isso. Uma pessoa que não sabia que eu sou psicanalista, que tive consultório durante 20 anos, me perguntou, quem é o seu analista? E eu disse, eu não tenho. Como não você vive assim? Essa pessoa, no final da conclusão, ou você tem um analista ou as gotinhas. Sabe o que são gotinhas? Rivotril. Somos impotentes, fracos, sem capacidade de decisão e levar a vida adiante. Existe uma coisa na internet compartilhada que se chama onda depressiva. Não é depressão. Onda depressiva é o mal-estar generalizado que se compartilha, né? Então, eu comecei contando a história para fazer o diagnóstico aqui. Onde estamos hoje? Estamos sem noção. Eu digo que nós tivemos uma exaustão ambiental e ainda temos uma exaustão ambiental. Mas essa exaustão, a gente tem investido financeiramente muito dinheiro nela. Sim, pode não resolver, mas tem sido muito investimento para a exaustão ambiental. A gente ainda não resolveu, nem sei se resolverá. Mas nós temos uma exaustão pior, a exaustão humana. O ser humano exauriu. O modelo de gente que a gente criou faliu. Se por um lado, a gente tem uma massa enorme de deprimidos, né, e de suicidas, nós temos uma massa enorme de terroristas. Terrorismo, no grau mais difícil, é homem-bomba. Homem-bomba é alguém que quer morrer para matar os outros. Imagina o que é a combinação na internet entre grupos suicidas e grupos terroristas. E tem gente que existe só para fazer a ponte, para ir ao encontro dos que estão dispostos a morrer e encaminhá-los para um gesto terrorista e dizer, já que você odeia a vida, deixe um recado antes de ir. Isso é fato nas redes sociais. Se, por um lado, essa exaustão leva para esse grau tão complicado, tem um que complica um pouco mais, que é, com a quebra da pirâmide, que eu ainda vou voltar lá, com a quebra da pirâmide, que foi acontecendo do modelo piramidal, todas as autoridades se quebraram. Por um lado, ainda bem que existe rede, ainda bem que existe internet, ainda bem que a cristalização das autoridades se desfaz. Mas, se você quebra as autoridades, se você não tem nesse lugar nenhuma transição, você tem necessariamente violência. Vocês se lembram da frase, os mais velhos se lembram bem, que as frases hoje mudam muito, né? O mundo realmente mudou, porque você fala coisa, meu filho falando, ei mamãe, ele tem 14 anos, fica chocado, mas a gente dizia assim, quando os gatos saem, os ratos tomam conta, não é isso? Que é, os pais criavam a gente autoritariamente, então era sim senhor, sim senhora, não podia nada. Agora os pais saíram, a farra estava estabelecida. O pai saiu, a gente fazia o que quisesse, porque a gente torcia para eles saírem, para a gente poder ter liberdade. É como se no mundo a gente tivesse construído uma sociedade cheia de pais. Professores em sala de aula, autoridade máxima já foram. Máxima. Se você quisesse aprender, ou era o professor ou nada, porque o livro era caríssimo, inclusive. Então, era só o professor que você tinha, autoridade. Você tinha autoridade governamental que poderia destruir sua vida ou salvar a sua vida, no sentido político, né? Favorecendo ou não. Você tinha dentro de casa o pai, que sempre foi mandado pela mãe, mas fingia que mandava. Vocês sabem disso. O pai, na família, a mãe que cria o pai, né?
A mãe que ficava com os filhos em casa, aí o filho dava problema, a mãe falava, seu pai quando chegar. E aí ela criava um pai. Quando o pai chegava, o meu, por exemplo, era todo bonachão, mas ele fazia aquela cara feia, fingia que estava sério, né? E a gente tinha medo do pai. Então, tinha aquela hierarquia que você levava até aquele ponto. Queridos, o pai continua trabalhando, mas a mãe foi trabalhar. E os dois trabalham o dia inteiro e fazem mestrado à noite, porque se não fizer especialização, não tem dinheiro, né? Isso é o pai e a mãe. Acontece que tinha avó que cuidava das crianças, mas a avó casou de novo e está fazendo faculdade. E a tia solteirona desapareceu, felizmente, porque antigamente não casou até o 30, está perdida. Hoje não é isso, uma mulher com 30, com 40, com 50, com 60, com 70, tem vida, no mínimo pela internet, onde você se encontra com pessoas da tua idade, bate papo. Acabou essa história de tia solteirona. Se tem ainda, a gente acaba, pelo amor de Deus, hein? Por favor, chega de tia solteirona, essa peste, essa marca é um terror em cima das mulheres, que tem que casar, né? Enfim, quem ficou com as crianças? Ninguém. Mas aí a gente falou assim, não, a gente falou assim, ó, manda para a escola, educação integral. Se fosse sobre educação, eu ia discutir com vocês que educação integral não é a solução, mas não é o caso hoje. Não defendo a educação integral, que simplesmente dobra a tortura. A criança é torturada meio-dia, tortura o dobro. Não é por aí que a gente resolve a educação, criando a educação integral. Sou absolutamente contra a decisão desse governo de achar que construindo, corta o orçamento e cria educação integral. Algo incompatível, né? Mas, enfim, é um outro tema. Aí os pais trabalham para ganhar muito dinheiro, para colocar o filho na escola, cara, e acha que está resolvido. Mas ninguém ensina ética se não for a família. Não existe possibilidade de uma escola produzir uma formação ética. Ela ajuda, ela dá um apoio, mas ética é algo singular, é familiar, não é isso? Bom, os pais, não só isso, quando chegam à noite, enchem o filho de presente que estão com culpa. Vocês estão entendendo a dificuldade? Então, sociedade em rede é a sociedade que nasceu da desintegração do modelo piramidal, graças a Deus, Ave Maria, Nossa Senhora, Jesus Cristo, os santos, amém. Ainda bem que essa estrutura se desintegrou, vocês estão entendendo? Eu estou aqui defendendo e criticando a mesma coisa. Então, a pirâmide de poder foi quebrada quando a gente construiu primeiro um humano que tem a capacidade de atingir a verdade, que é aquele modelo racional, que hoje exauriu, mas foi o que começou. Esse modelo fez com que, ao invés de você rezar para melhorar, você procure um médico, né? E aí começa esse processo que eu falei, que chegou na exaustão, mas que começou muito bem. A ciência, o pensamento começou muito bem, construindo caminhos e tal. Vou pular para o primeiro momento de rede, lá na frente, que não dá para falar desse meio todo. Primeiro momento de rede é o nascimento da sociedade do conhecimento, que vem com o capitalismo e com a indústria. Então, o que a indústria produziu? Bem grosseiramente, produziu operários, que na época trabalhavam 12, 15 horas por dia, não tinha direito nenhum e tal. Esses operários eram uma massa de seres sofridos, mesmo mulheres, crianças, trabalhavam, não tinha férias, era uma exploração absoluta no século XIX, XVIII, né? Aí, nesse meio, entra o Marx, o marxismo, e vocês já vão entender, por favor, esse papo de internet, de chamar os outros de comunistas, é ridículo. Ridículo. Eu morro de rir quando me chamam de comunista. Gente, comunismo nasceu e morreu, acabou. Não existe comunismo, nenhum país é comunista. Ninguém defende comunismo como foi construído. Foi um momento histórico, acabou, passou. A gente busca uma sociedade mais justa, mas não é comunismo. Então, o que eu estou falando aqui não é defendendo comunismo. Eu estou falando de filosofia. Marx olhou aquela massa e falou uma frase: proletários univos. Escreveu o Manifesto Comunista. O Manifesto Comunista foi o primeiro livro escrito para a classe operária. A classe operária falou, vou ler, está escrito para mim. Foi aí que a escolarização começou entre operários, porque eles queriam ler um livro escrito para eles. Aí, gente, sabe o que os operários fizeram? Cruzaram os braços. Quando cruzaram os braços, criaram, no século XX, a segunda força política maior do mundo, que foi a União Soviética. Então, o que aconteceu com o século XX? Os capitalistas não queriam investir em pensamento, que o pensamento levava ao poder. E os comunistas também.
não quiseram investir, porque eles deixariam de ser comunistas. Portanto, o século XX não investiu em pensamento, em humanidade, em formação humana, em filosofia, em arte. Nada foi investido no século XX, especialmente a segunda metade. Todo o investimento no século XX foi em técnica. Técnica, né? Por quê? Para a gente não pensar. Só que a técnica foi caminhando sozinha e a técnica produziu um modo de encontro em que todos podem se encontrar, que é a internet. Queridos, quando todos podem se encontrar sem mediação, você destrói a hierarquia piramidal. Você destrói. Uma moça que eu conheci há muitos anos, ela fez umas aulas comigo e ela tem essa doença degenerativa, E ela me disse, professora, eu estou triste porque eu estou sem namorado, e ela já numa situação difícil, né, física. E eu fiquei muito angustiada aquela noite, eu falei, puxa vida, eu tenho amigas novas, solteiras, jovens, bonitas, que têm dificuldade de namorar. Imagina uma pessoa cujo futuro está comprometido, porque namorar e casar é projetar o futuro. Eu falei, vou ter uma conversa com ela, para poder ela, sabe, aí eu cheguei, puxei o assunto, e ela riu e disse, professora, eu faço parte, eu já tive 3 namorados esse ano, eu faço parte de uma rede social em que todos têm doença terminal. É só para vocês terem ideia, eu gosto muito desse exemplo, que é real, para vocês entenderem o que novos encontros podem gerar, novas forças, novos grupos vão se formando por interesses específicos, certo? É o encontro inédito que foi permitido ali. Então, isso quebrou todas as hierarquias. Mas eu quero voltar lá atrás. A frase do Marx, de Proletários do Mundo Univos, nasceu a ideia de que o mais revolucionário, o mais poderoso é o pensamento. Não há arma no mundo mais poderosa do que o pensamento. Porque você, singularmente, encontrando seu lugar no mundo, queridos e queridas, ninguém te destrói. Nós temos uma digital cada um. E, no entanto, todos queremos parecer com o vizinho, usar a roupa do vizinho, ser agradável como o vizinho. Por quê? Isso é manipulação do discurso. Isso é manipulação de cada um de nós. Nós somos manipulados num grau pelo discurso que é um absurdo. Então, para que todos comprem a sainha preta, bordadinha de vermelho, que eu estou vestindo aqui, né? Que isso aqui é uma etiqueta, é uma marca, tem muitas no mercado. Então, para que todo mundo compre o mesmo produto e eu ganhe dinheiro com isso, eu crio a ideia de que você tem que ser igual ao outro. E é exatamente o contrário que é a nossa singularidade, o caminho da autonomia. Parte que eu não posso esquecer, se estudássemos em escolas que valorizam cada um de nós não estaríamos passando pelo momento político que estamos passando. A nossa escola nos incentiva a repetir o que o professor diz. Uma vez eu fui muito criticada na internet, quase me destruí. De vez em quando joga aquelas pedras, né? Porque um pai de um aluno, na verdade eu conheço o pai, nem conheço o aluno, ele comentou comigo, um amigo antigo que eu encontrei, ele me falou, estou preocupado com uma coisa, meu filho estuda filosofia e sociologia no ensino médio, numa escola pública, e o professor é radicalmente de esquerda, e elaborava coisas que o pai não concordava, e ele me repetiu, falou, nossa Viviane, antigamente os pais diziam assim, cuide do seu filho antes que um traficante o adote. Lembra disso, os mais velhos? E ele falou, hoje eu diria, cuide do seu filho antes que um professor o adote. O que eu estou dizendo? Que qualquer professor, por mais inteligente o que ele esteja ensinando, quando o que ele ensina deve ser repetido pelos seus alunos, é manipulação. Um professor só é um professor. Se ele incentiva cada um a pensar e a escrever, mas é mais fácil corrigir uma prova só. Não é isso? Agora, quando cada um responde do seu jeito, dá muito trabalho. Então, eu prefiro fazer uma prova padrão. Isso é o que é a destruição do mundo. É isso que é o nosso problema. Eu quero ser como o grupo, você quer ser como... Aí, hoje, no Brasil, a gente tem, no mundo, 2 lados, né? Que se opõem, se odeiam. Depois, nas perguntas, eu posso falar para vocês de como isso tem a ver com o escândalo do Facebook. O ódio que a gente tem hoje tem a ver com um tipo de manipulação de dados que a gente está vivendo hoje, e depois eu comento sobre isso. Enfim, o que a internet fez? Cada um ser cada um, mas aprendemos a repetir. Hoje, a gente na internet pode ser cada um
encontrar o seu jeitinho de ser e ser aceito e valorizado, mas a gente ama virar um bloco de 1000. Se vocês postam uma coisa e 1000 pessoas curtem, vira verdade. Se 1 milhão te segue, você vira ídolo. O Nelson Rodrigues costumava dizer que toda unanimidade é burra. O nosso grande Nelson Rodrigues. Quando que a gente vai aprender que quanto mais gente pensa igual, pior? Mas a gente não aguenta isso. A gente quer seguir o pensamento do vizinho. Isso é manipulação do pensamento. Volta lá atrás, então. O Marx falou isso, certo? Mas teve um outro momento. O outro momento é, o cara fazia o sapato inteiro, depois cada um fez um pedaço, não é assim a indústria? Então, um corta, outro costura, outro vende, não é assim? Aí quebrou a cadeia produtiva. A cadeia produtiva não é mais piramidal, cada um faz um pedaço, mas o gestor continuou o mesmo, dono do poder. Quando vem a internet é que isso de fato vai desaparecer. Queridos, o que é uma sociedade em rede? É uma sociedade, pensa o seguinte, a pirâmide, certo? O professor em sala de aula. O pai, eu já dei o exemplo, né? O pai caiu. A mãe caiu. A avó caiu. Quem manda na família é o filho. Tá certo isso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você não pode ter, por exemplo, um casal cujo domínio é uma criança. Eu vou contar uma história que eu já contei um tempo atrás, vou repetir. Essa é verdade, eu já vi várias vezes, mas é assim. Estou no aeroporto, para variar, moro em aeroporto, estou ali. Aí vem um casal jovem, que você nunca sabe se tem 21 ou 31, né, ou 41. Mas parecia muito jovem. Hoje em dia você não sabe. Se uma pessoa tem 50, 40, 30, a tecnologia do corpo faz todo mundo ser parecido. Um jovem casal. Aí vem com a criança na frente, feliz, sabe? O pai e a mãe, aquele bebê, 3 aninhos, sabe? Aquela criança linda. E os pais, assim, todo mundo olhando a belezura. Daqui a pouco a criança mete a mão no lixo e o pai, não, a mãe não. E a criança quer meter a mão no lixo e não, não, não. Daqui a pouco essa criança está deitada no chão, com as pernas para cima, berrando, o aeroporto todo parado, a mãe e o pai do lado, por favor, minha filha, não faz isso. Eu falei, gente, o que está acontecendo? A criança de 3 anos vai olhar e vai falar assim, não vou sacanear meu pai. O que esse pai espera? Que essa criança perceba a situação e veja que não está correto e ela sozinha conclua. Quer dizer, o que está acontecendo? Era uma situação ridícula. Esses pais não têm intimidade com essa criança. Intimidade não tem. Então, para vocês entenderem, o salve-se quem puder. Na casa, quem manda é o filho, não o pai e a mãe. Por que eu digo manda? Porque tem um período na vida que você tem que mandar numa criança, não tem não? Se a criança está brincando na janela e não tem grade, ela não tem que sair? Então, alguém tem que mandar, proibir dela brincar na janela. Ela vai crescendo e vai ganhando o direito de pensar sozinha. Não, hoje a criança é que determina o que o pai e a mãe devem fazer. Essa desestruturação aconteceu na escola. O professor entrava na sala de aula, sabia tudo, dava uma aula boa de memória. O que era um professor bom? Aqui, né? O erudito, que sabia tudo de memória, foi substituído por um pendrive, que eu chamava. Mas pendrive é ridículo, uma nuvem, né? Gente, o que adianta uma pessoa ter tudo na memória se um aluno tem o Google? Nada. Mais do que isso, hoje eu recebi uma menina de 12 anos que está estudando filosofia, me pediu para explicar para ela a alegoria da caverna. Eu não explico nunca, que não dá tempo. Mas e se eu explicasse? O professor estava perdido. Eu duvido que o professor dessa menina saiba mais que eu. É difícil, porque eu sou doutora em filosofia. O professor de ensino médio, ensino fundamental, não é. Não tem como ser, porque não ganha para isso. Então, essa criança saberá mais do que o professor na sala de aula. E o professor vai dar nota baixa, vai dizer que ela está errada. É verdade, porque ele não conhece aquela sofisticação que ela está apresentando. Então, hoje, eu conheci uma menina de 10 anos de idade, 8 eu acho, estou dando a dúvida, 8 ou 10, meio isso, que sustentava o pai e a mãe, porque ela tem um blog de moda, que tem não sei quantos milhões de seguidores, e ela sustenta a mãe. Eu aprendi isso num programa de TV, onde eu fui participar, e eu estava essa menina do meu lado, certo? Eu digo para vocês sabem o que é uma criança? Antigamente, criança não sustentava pai e mãe. Uma criança de 13 anos não produzia tecnologia. Eu tenho uma senhora que é minha aluna, que o neto de 14 anos tem um emprego, ganha uma fortuna por mês. Ele não toca no dinheiro, porque ele não pode. Mas esse garoto
trabalha produzindo tecnologia. Sabe o que ele construiu? Ele construiu um aplicativo de matemática que você não tem noção o que é. As crianças aprenderem matemática, e tem uma empresa investindo no menino de 14 anos. Certo? É essa a nossa realidade. Antigamente, a gente sabia o que era um homem e o que era uma mulher. Vocês lembram? Desculpe. Agora, olha só, é difícil isso. Guarde o coração. Quem não concorda não tem que odiar. Tá? Mas eu estou estudando esse tema, também foi difícil para mim. Antigamente, tinha o homem, tinha a mulher, né? E tinha, sexualmente, você tinha um homossexual, o heterossexual, e no máximo o homossexual, que era entre o meio ali, certo? E, atualmente, nós temos 32 representações de gênero. Quando eu aprendi isso, sabe o que eu achei na hora? Eu achei que as pessoas estavam loucas, mas não estão. Meu preconceito me fez não entender. Eu estudo esse tema com jovens de 10, 12 anos que estão manifestando características diferentes no seu gênero. Então é o seguinte, quando nós tínhamos pai e mãe dentro de casa, você aprendia a ser mãe com sua mãe, você aprendia a ser pai com seu pai. Hoje você não tem pai nem mãe dentro de casa. Você não aprende absolutamente nada. Isso fez, primeiro, a gente entender que ser homem como a gente era e mulher como a gente era um treinamento. Você entendeu? Era um treinamento. Se não fosse um treinamento, se fosse natural, continuaríamos do jeito que éramos. Não tenham preconceito, as crianças estão sofrendo essa coisa. Quando eu era jovem, no meu bairro tinha uma mulher que chamava Tuca, mas ela era um homem fisicamente, ela era muito masculina, ela não trabalhava, ela não estudava, tratava ela como maluca na rua. Ah, maluca, maluca. Ela, apesar de ser absolutamente menino, ela só gostava de homem. Então, ela era um menino fisicamente, mas a gente chamava de tarado. Lembra o tarado? Ela não podia ver um menino que ela agarrava, um homem. Então, olha que estranho. Porque, como ela era fisicamente menino, você imaginava que ela gostasse de mulher, que ela fosse gay. Não. Ela era fisicamente menino e gostava de menino. Gente, isso era tratado... Essa mulher nunca estudou, de tão discriminada que ela era. Essas pessoas existem. As que estão entre uma coisa e outra, sempre existiram, e hoje elas estão proliferando. Vocês entendem o que aconteceu com o mundo? Então, a gente perdeu o controle, e perder o controle fez nascer muitas variações. O que a gente vai fazer com isso? Mandar para a cadeia? Mandar prender? Mandar dar um remédio? Mas vocês têm ideia de quantos jovens hoje, de 10, 12 anos, não sabem o que são? Um dos gêneros chama fluido. Que varia entre uma coisa e outra. Meu filho tem uma amiga na escola, que ela tem, é um ano mais adiante dele, ela tem 15, tem dia que ela é chamada de ela, tem dia que ela é chamada de ele, e tem dia que ela é chamada de elo. Entenderam? Essa menina, a mãe enlouquece, e o pai, com isso. Mas é um fato, essa é a nossa realidade. O mundo se misturou e a gente precisa se distinguir. Vamos lá. O que é uma sociedade piramidal? Piramidal é olha, vou explicar. Imagina um sistema de canaletas. Canaletas são irrigações, certo? Sabe o sistema de irrigação? Imagina o seguinte, você tem uma sociedade e tem um sistema de irrigação. O que é o sistema de irrigação? Todo mundo não tem o excesso que sobra? Esse excesso canaliza. Canaliza para o teatro, né? Para a arte, para a música, né? Para a dança, para a bebidinha, né? Tem várias maneiras de canalizar esses excessos. As canaletas eram pré-fabricadas. Você nascia num mundo em que você tinha 3 maneiras de existir no seu erro. Tá? Fugir do controle, vai por aqui, por aqui ou por aqui. Hoje, cada um constrói suas canaletas para colocar no mundo aquilo que você quer. Então, os caminhos se multiplicaram para todos os lugares. Isso significa, basicamente, informação. Porque se a mocinha lá, amiga do meu filho, está entre ele e ela, e está no elo, às vezes, né? Imagina com quem ela convive. Com quem ela convive, mais novo que ela, está se estimulando também por ela. Porque, se você olhar, é interessante o visual dela. É bonito, porque é uma coisa misturada. Você não disse que ela não é bruta como menino, ela não é feminina como uma menina, ela tem um misturado. Isso incentiva outras crianças a serem como essa menina. Então, essas canaletas se proliferaram. Então, é o seguinte, qual é o centro do nosso problema hoje?
a informação? Como é que você sabe se o que você está lendo procede ou não? Se todos os lugares produzem informação sobre si mesmo, sobre o mundo, não é isso? Gente, vocês já estudaram o fenômeno da terraplanagem? Como é que é? É muito legal. Terraplanagem, não. Terraplanagem é esticar a terra. É terraplanice. Como é que é o nome? Não, é a teoria da terra. Terraplanismo, né? Gente, as pessoas são tão autônomas para serem mulheres e homens ou meio do caminho, quantos quiserem, quanto elas são autônomas para pensar, né? Acabou o poder, né? Tem a teoria de que a Terra é plana. Gente, é de chorar. Quem não viu, veja. É uma coisa tão ridícula. Não é? É demais. O cara vai e fala assim, ó. Tem um cara que fala assim, olha, se eu jogasse essa água, ela não poderia cair no chão nunca se a Terra fosse redonda. Ela cairia no nada. As pessoas ignoram a lei da gravidade. Elas dizem que gravidade é uma mentira e que a Terra é plana. Tudo isso é uma invenção para te enganar. Você entende quem é cada um hoje no mundo aberto à manipulação? Basta ter alguém esperto, com argumentos interessantes, que leva qualquer pessoa para qualquer lugar. Vou fazer outro ponto. Eu falei da família. Agora eu vou falar do saber. Não tinha Bíblia, que era um livro só? Viraram muitos livros no Renascimento. Aí depois vem a Idade Moderna. Onde era o centro do saber na Idade Média? No convento, não é isso? Vocês sabem de onde nasceu a universidade? Do convento. As universidades são filhas do convento. Portanto, o que as universidades fizeram durante séculos? Verdades absolutas na mão de meia dúzia de gênios, não era isso? Qual era o melhor professor da universidade? O que falava difícil, que ninguém entendia o que ele falava. Não era isso? Então, quanto mais a pessoa falava difícil, mais você falava, que gênio essa pessoa, eu não entendo nada que ela fala. Isso é manipulação da informação. Isso é modelo piramidal de gestão. Eu sou esperta, inteligente, guardo tudo e fico calada. Meu problema é grave, vocês sabem, né? Eu não sei ficar calada. Se eu tivesse que exercer poder aí, eu estava perdida. Mas ficar calada é uma boa maneira de guardar o conteúdo. Isso é concentração. Então, o pai e o homem já teve concentração. Nem comente o problema das meninas. Cuidado com as meninas. As meninas dominam o mundo hoje, vocês estão entendendo, né? Olha de lado para um menino que está perdido. As mulheres dominam essa questão hoje. O movimento das mulheres, independente de você gostar ou não, de achar que exagera ou não exagera, o que não interessa o que você pensa. O fato é que as mulheres hoje, uma fala de uma mulher destrói uma empresa, destrói um cidadão, acaba com a vida de uma pessoa. Se uma mulher disser que aquela pessoa ali assediou, especialmente há 30 anos atrás, acabou a vida dessa pessoa, nem provar. Portanto, o poder está onde, gente? Em quem consegue plugar um lugar na roda, sabe? Porque é como se fosse uma roda com milhões de poderes e, de repente, alguém acha um ponto e, pum, essa pessoa ganha poder. Portanto, onde está o poder no mundo hoje? Quebrado, fragmentado, na mão de pessoas capazes e competentes, mas, infelizmente, especialmente na mão de pessoas espertas e manipuladoras. Se a gente hoje no Brasil não aprender a distinguir minimamente uma fake news, uma notícia falsa, nós vamos ter no final desse ano alguém eleito no Brasil que vai ser, quem vai ser eleito? O com maior capacidade de manipulação, o com maior capacidade de contratar robôs. Vocês sabem que os robôs é que manipulam, né? Mais do que tudo. Então, olha o caminho, ou nos tornamos seres humanos que primeiro tem consciência da morte, que se você quer ser digno, querido, desculpa dar essa notícia numa hora dessa da noite, mas você é mortal. Desculpe, mortal. Somos mortais, somos frágeis, a nossa vida é limitada. Primeira coisa é essa. Depois você tem que perguntar para você assim, o que eu quero nesta temporada que eu passo na Terra? É uma temporada, o que eu busco? Aí você começa a desenvolver valores próprios, aí você começa a ter dignidade, aí você começa a realmente descobrir se o que você está defendendo parece com o que você acredita. Toda minha pesquisa nasceu em 2013. Eu estudo há muitos anos
criminalidade, eu comento segurança há muitos anos no jornal o Globo. Esse tema estava muito envolvido, eu estava muito envolvida com as UPPs, tentando construir um modelo no Rio de Janeiro, muito envolvida com isso. Quando, por um efeito viral, as pessoas foram para a rua em 2013, por duas razões. Uma, que naquela época a gente ainda não entendia muito de internet, então a gente se empolgava mais do que hoje até com as coisas que a gente via ali. Segundo, uma propaganda de televisão que dizia, vem para a rua, a arquibancada do Brasil, a rua é a maior arquibancada do Brasil. Eu, hoje, estou aqui discutindo esses temas e amanhã eu tenho 1 milhão de pessoas na rua sem noção do que estava fazendo. E eu comecei a criticar. Teve uma garota, que eu conto sempre essa história, mas ela é muito boa. A garota chega para mim, a senhora que eu gostava tanto é de direita, ela me disse. Eu falei, mas o que é isso? Ela falou, a senhora é contra as manifestações, contra o povo na rua. Eu falei, não, é que para colocar as pessoas na rua, elas têm que ter direção. É a multidão, né? Tem que ter direção, tem que buscar o que quer. E ela falou, mas eu sei muito bem o que eu estou fazendo lá. Eu falei, o quê? Ela falou, eu quero mudar a educação do Brasil. Eu falei, que ótimo, como? Isso é demais, isso é com os políticos. Mas os políticos não prestam, você disse. Você vai entregar na mão de quem não presta a educação? Ela falou, só falta a senhora dizer que para eu ir numa manifestação eu tenho que estudar história. E eu respondi, não, para ir numa manifestação é só levantar um cartaz, mas mudar o Brasil dá mais trabalho. Mudar o Brasil dá trabalho, não é compartilhando noticiazinhas de quinta que alguém muda o Brasil. Não se sinta fazendo política, compartilhando besteiras que lê na internet. A grande maioria é falsa. A gente tem que sair do lugar de eleitor para o lugar de cidadão. Cidadão não é eleitor, eleitor é muito pouco. A gente acha que basta votar, não basta. É preciso existir. Existir é ficar em pé, é ter presença. Se eu estou no ponto de ônibus, eu estou no ponto de ônibus. Se eu estou dirigindo um carro, estou dirigindo um carro. Se eu estou falando com meu filho, eu estou falando com meu filho. Mas não, eu estou diante do meu filho e nem trabalho porque eu quero cuidar do meu filho. Mas eu estou o tempo inteiro na internet. Eu estou o tempo inteiro no outro mundo sem estar aqui. Ou a gente ganha existência, porque se eu estou no ônibus, eu não admito que uma menina, eu sou mais velha, tenho 54, eu não admito vendo uma garota que um cara está se esfregando na garota. Eu vou chamar e falar, o que é isso que você está fazendo, meu irmão? Por favor. E eu vou tentar apoiar. Não preciso que o motorista do ônibus pare o ônibus, não. Eu sou cidadã, eu estou vendo uma menina de 15 anos sendo maltratada naquela situação. Então, o exercício da cidadania nos foi arrancado. A gente transferiu para o voto e acha que colocando uma pessoa lá. Você sabe o que é eleição? É sistema piramidal, em que você elege um rei bom. A gente está nessa fase agora, eu quero uma pessoa boa para governar. Eu não quero uma pessoa boa para governar. Eu já vi ótimas pessoas boas sendo destruídas como governantes. Eu quero um sistema de gestão contemporâneo, que use tecnologia para nos fazer viver melhor, pensar melhor, compartilhar conteúdo e distinguir esse conteúdo. Tá certo? Então, qual é o nosso tema? Sociedade em rede. Sociedade em rede é pegar as canaletas e misturar. Tudo se mistura. Então, distingua-se, olha que palavra difícil, diferencie-se, melhor dizendo. Se tudo se mistura, diferencie-se você. Qual é o que você busca, para onde você quer. Ah, desculpa o 2013 que eu pulei. Por que eu contei 2013? Eu olhei aquilo e pensei, aquelas pessoas todas estão na rua, elas querem mudar o Brasil. Elas têm interesse em transformar essa sociedade, mas elas acham que na rua elas vão clicar, a realidade mudar. Essa menina que falou comigo, ela achava que ela ia para a rua, ia pegar a educação e ia clicar lá, mude. E não é assim, né? E mais, o que mais me incomodou em 2013, que é o que eu quero, é o nosso tema hoje, é essencial para mim que esse tema seja tratado aqui. O essencial é, as pessoas estavam na rua em 2013, defendendo posições contrárias ao que elas acreditavam. Então, tinha lá um grupo defendendo tal ideia. Eu entrava para o debate e falava, por que você está defendendo isso? Ah, porque eu penso isso. E falava, mas o que ela pensa é contrário do que ela está defendendo. Vocês estão tendo ideia do que eu estou falando? Grande parte de nós, estou me colocando no meio, defende coisas que são contrárias ao que a gente acredita, porque a gente não sabe distinguir o que acredita. Ontem, eu hoje gravei uma coisa que vai para a minha rede social amanhã, que é uma rádio que eu estou inventando toda terça-feira, porque em áudio é mais fácil de falar
do que em vídeo, que demora e tal. Eu estou analisando a manipulação de dados do Facebook. Ali, para mim, tem uma novidade. Eu sempre soube, como todo mundo sabe, que os nossos dados eram vendidos, doados, aquela coisa. Mas o que a gente imaginava? Que pegavam o seu CPF, o seu endereço virtual para te mandar a matéria. Era isso que a gente imaginava. Só que aquele garoto de cabelo vermelho fez uma entrevista dizendo, ex-funcionário lá daquela empresa, eu não sei o nome do garoto nem da empresa, mas ele falou uma coisa incrível. Olha só, gente. Ele disse o seguinte, que o Facebook sabe o seu ponto fraco. E é ali que eles atuam. Isso acabou comigo, olha só. É assim, eu sei tudo de você, né? Mas o que eu sei de você mais é como você fica indignado com a questão ambiental. Como você perde a cabeça quando alguém fala que você é baixinho. Essas coisas assim. Como você perde a cabeça com a questão racial, que te incomoda, você não é racista e odeia. Então, especialmente aquilo que te desestrutura o seu afeto. Então, eles mandam a notícia que mexe com o seu afeto. Sabe por quê? Porque quando mexe com o seu afeto, você não pensa. Isso é muito grave. Vários amigos doutores me mandam notícia falsa, e eu nunca entendia. Eu falava, gente, tanto que até ontem, nas minhas palestras, eu dizia, a maneira da gente vencer isso é com educação, eu dizia, né? Desenvolvendo o raciocínio e a capacidade de filtrar dados, era o que eu defendia. Agora, isso não é suficiente, pelo seguinte, quando eu comecei a analisar as matérias falsas que meus amigos doutores mandavam, eu falei, peraí, essa pessoa tem uma formação, o que acontece? A notícia que me mandavam era o que a pessoa queria ouvir. Então, pensa bem, se você, vamos supor, eu uso esse exemplo da cor, que me incomoda muito o racismo, vamos supor, ele é negro, tem filhos pequenos e vem os filhos sofrendo preconceito por ser negro, certo? Aquilo é uma coisa que dói na ferida da alma, é muito sofrido você ser discriminado. Eu mando para ele alguma coisa racista e associo a um candidato. Eu mando para ele alguma coisa antirracista e associo a outro candidato. Então, quando ele vê o que toca na dor dele sendo mexido, gente, ele não pensa e não confere o que está lendo. Ele fala, até que enfim alguém falou o que eu queria. Não, essa pessoa disse o que você queria porque ela estudou o que você queria antes. Estou eu, como todo mundo deve ter passado por isso, eu falei, olha que ridículo. Vem uma matéria ali na minha frente, quando você abre o computador, sempre vem uma... Aí, olha só que ridículo, estava escrito assim, ó. As mulheres que nasceram em janeiro de 64 são muito especiais. Que coisa mais ridícula. Eu acreditei. Juro que eu acreditei. Eu falei, nossa, eu sempre achei que quem nasceu... Era eu. Nasci em janeiro de 64. Eu falei, que coincidência. Caiu para mim isso, sabe? Eu achei que eu era a pessoa mais especial, juro. Eu já achei que eu era um gênio da lâmpada. Aí demorou, felizmente, 5 minutos, eu falei, filho da mãe, ele sabe a minha data de nascimento. Entendeu? É isso que fazem com a gente. Não apenas para a política, mas especialmente para a venda de produto. E o outro ponto chama-se depressão. Nós não somos a sociedade mais deprimida? Fui falar sobre isso, uma moça levantou a mão, falou para mim, numa aula menor. Ela falou, agora eu entendi... porque diante da crise que a gente vive, na minha rua fecharam 6 lojas, mas abriram 8 farmácias. Isso, a depressão, vende muita coisa. Incentivar a depressão vende produto, incentivar a depressão manipula pessoas para onde quiser. Volta lá atrás. Eu disse para vocês que o modelo racional... vamos lá, que agora eu estou começando a encaminhar. Quanto tempo eu tenho? Fala para mim, mais ou menos. Já acabou? Jesus! Mas nas perguntas a gente vai. Vou finalizar. Dá vontade de ficar, eu também fico com vontade. Vamos lá. Novas mídias arrebentaram os caminhos pré-estabelecidos. Todos os caminhos são possíveis. Por um lado é muito bom, porque você tem um lugar no mundo, sempre vai ter. Não é porque você tem 40 anos e não casou que você não tem lugar, pelo contrário, aí você começa a construir. Então, tem um lado muito bom,
as novas mídias nos encaminharão para uma sociedade mais ética e mais justa, ou não nos encaminharão para lugar nenhum. Ou com as novas mídias aprenderemos a lidar com o outro, ou não haverá sociedade em pé, né? Então, tem um lado muito bom. Por outro lado, prolifera o caos das informações e dos valores, não é isso? Dependemos da capacidade de distinguir uma coisa da outra para existir. Então, essa é a nossa crise. Olha só, saímos de um lugar onde todos os caminhos estavam delimitados, porém, de forma excludente, para um lugar onde nenhum caminho está delimitado, por isso menos excludente. Mas é aí exatamente que existe a guerra. No meio disso, eu vou comentar uma última coisa e a gente abre para o debate. Uma, que é, se o pai perdeu o lugar, a mãe perdeu o lugar, o professor perdeu o lugar, o governante perdeu o lugar, o maior país do mundo perdeu o lugar, né, gente? Os americanos dominavam o mundo. No 11 de setembro a gente percebeu, né? Hoje a China tem a mesma capacidade financeira que os americanos, a mesma. Eles ficam disputando ali. Então, o mundo inteiro se transformou. E quem foi que se transformou junto com isso? As mídias, não é? As mídias oficiais, não é? Eu estava comentando isso numa entrevista que eu dei. O jornalista de jornal, especialmente, era a pessoa mais importante da cidade junto com o padre. Era o padre e o jornalista que determinava até pouco tempo. Um jornalista numa cidade, ele era o escritor, ele era o intelectual, ele era o pensador. Em geral, quem escrevia livros era o jornalista. Esse cara, ele nos orientava no bom e no mal. No bom, distinguia para você, porque ele era muito competente. Mas no mal, dirigia você para onde ele queria ir, não é isso? Então, o que aconteceu com as mídias? Quando surgiu a internet, muitos jornais faliram, muitos jornais, Jornal do Brasil, por exemplo, no Rio de Janeiro, muitas TVs faliram no mundo inteiro, e as que sobreviveram se dedicaram a copiar a internet. Aí virou, todos os youtubers vão para a internet, não é isso? Aí eles começaram a copiar. Aí foram percebendo que não dá para copiar. A internet ganha da TV fechada, aberta, ganha. Então, hoje é um momento novo. O que é o grande fenômeno hoje no mundo? Além da falência de grandes grupos corporativos das mídias. Hoje predomina a notícia falsa. Então, hoje, o caminho da imprensa, escrita, falada, vídeo, televisiva, sei lá, todo o caminho deve ser, cada vez mais, voltar para o passado. Contratar profissionais de alta competência para distinguir notícias. Esse é o caminho das mídias oficiais. Então, por que a gente vai ler uma mídia oficial? Porque ali vai mostrar para você o caminho que eu acho que vai ter. Vai mostrar, ó, isso aqui é errado, isso aqui é mentira. Esse cara aqui não tem tantos por cento de aprovação. A educação que ele falou que fez, não fez. E por aí vai, tá certo? Essa é uma crise das novas mídias, é o caminho das novas mídias. Agora, não tenho dúvida, não é porque não somos mais 100% manipulados por uma mídia oficial que não somos 100% manipulados por mídias alternativas. Queridos, a gente achava que a alternativa era uma coisa cult, né? A alternativa era bacana, né? Hoje, quem melhor usa a internet é a criminalidade, o crime organizado, o terrorismo, o ódio, a homofobia, a intolerância é que domina a rede. Ou nós vamos tomar essa rede porque ela é nossa e é uma conquista nossa, ou nós tomamos essa rede para produzir ali tecnologia social e vida, ou não haverá sociedade. Eu disse para vocês lá atrás que a razão criou um tipo de gente. Esse ser acabou, né? O ser racional hoje não existe, né, gente? Porque você diz, ou é bonito ou é feio, ou é homem ou mulher, né? Ou está certo ou errado? Não acabou. Então, eu tenho um livro que se chama O Homem que Sabe, do Homo Sapiens, a Crise da Razão. Esse é meu tema, que a razão entrou em crise, eu não tenho dúvida. Inclusive, o nome do livro mudou, tá? Não pode mais ser Homem que Sabe, porque as feministas me proibiram. E eu, na época, fiquei com raiva, mas eu aceitei, elas têm razão. Elas têm razão. Sabe como é que não vai ser a nova edição? Vai sair agora? A espécie que sabe. Porque não é homem, né, gente? Mulher e homem, então é espécie melhor. As meninas me ensinaram isso, adorei. Portanto, o modelo racional se desfez. Bom, o que aconteceu na crise da razão?
a gente se tornou pessoas sem afeto, não foi isso que eu falei? Então, agora eu vou finalizar, literalmente. Fazer política hoje, existir dignamente na sociedade, sabe o que significa? Voltar a valorizar a vida, porque ela perdeu o valor. A vida, o valor da vida foi o que criou a sociedade, não foi? Valorizar a vida para se manter vivo? A vida não vale um tostão furado. As pessoas matam a si mesmas para chamar a atenção do outro. A gente esqueceu a vida, nós nos virtualizamos, mas não é culpa da internet. Não é culpa da internet. Eu falava sobre isso, escrevi livros sobre isso, meu primeiro livro, minha tese de doutorado falava sobre isso, nem existia internet na época. Não é a internet, é o modelo racional de gente que exauriu. Precisamos criar novas pessoas com capacidade de sentir, de perceber, de ser contraditória. Temos que reconquistar nossa capacidade de delirar. Temos que reconquistar nossa capacidade de viajar na maionese. Temos que ter isso. Ou teremos uma sociedade de drogados, com drogas altamente nefastas, né? Porque a gente precisa se drogar, porque senão a gente está no outro lado. Ou você é racional, ou você está doidão. Não, meus queridos. Um dia eu comento mais com vocês sobre isso. Todo mundo delira. Todo mundo delira. A gente tem que aprender a lidar. Os profetas. Se você não delira, você não cria futuro. Se você não sonha, ninguém inventa sem delirar. A gente tem que construir uma sociedade melhor do que a nossa. Como construir uma sociedade melhor? Se tudo tem que ser lógico. Pela lógica, a vida não presta, se você usar lógica. A sociedade não presta, o ser humano não tem solução, as pessoas são horrorosas e o mundo acabou. Como eu não acredito nisso, eu estou aqui para dizer para vocês, vamos tomar conta dessa rede, vamos qualificar a informação e vamos ajudar uns aos outros a ganhar vida, que é isso que a gente perdeu. Muito obrigada.